Pessoal, boa tarde. Devido à situação de não estarmos tendo aula presencial, eu resolvi gravar um vídeo da matéria que a gente vai estudar. A próxima matéria que a gente vai estudar se chama derivadas. Vou colocar aqui, vou tentar fazer um resumo, passar alguns exemplos sobre, tá? Bom, vamos lá, vou começar então pela ideia inicial. Suponha que você tem uma função f de x, né? E considere e seja... Começar um pouco diferente. Seja n um número racional. O que é um número racional? São os números inteiros, os números positivos, os números negativos e as frações formadas por quociente de números inteiros. Enfim. Então, seja n um número racional e seja f de x igual a x elevado a n. Então, a derivada de f de x representada por f', você coloca aqui um apóstrofo, né, aqui, ou df dx, tá? Você pode representar tanto assim a derivada por f', que é a f com esse apóstrofo aqui em cima, ou df dx, tá? São as duas representações padrões para a derivada. Então, dada uma função f de x igual a x elevado a n, a derivada de f representada por f' de x ou por df de x é dada por, vamos colocar dois pontos aqui, f' de x é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Então, percebam só o seguinte, esse n que está aqui como expoente, ele passa para baixo aqui multiplicando e a gente vai subtrair uma unidade. Tá? Essa aqui é a chamada regra da potência. Porque a regra da potência que envolve um x elevado a uma determinada potência. Vamos pegar um exemplo aqui bem simples para a gente começar a entender isso aqui. Um exemplo seria o seguinte, se eu tiver aqui a função f de x igual a x elevado ao quadrado. Então, a derivada dela, né, também é uma função. Então, a derivada vai ser o quê? O expoente que no caso é 2. Então, fica 2 vezes x elevado a 2 menos 1. Logo, essa conta aqui vai ficar 2x. Ou seja, a derivada de x ao quadrado é 2x. A gente vai analisar como é que as técnicas para o cálculo de derivadas. Mais à frente eu explico tecnicamente o que significa isso, qual que é a função de uma derivada. Vamos primeiramente entender a lógica, que é entender como é que é a ferramenta para o cálculo da derivada. Agora é o seguinte, vamos pegar então uma outra propriedade aqui, que é o seguinte. Se f de x é igual a um c, onde esse c aqui é um número real, qualquer número que vocês conhecem, então a derivada de f de x, chamada f' de x, vai ser zero. Ou seja, a derivada de uma função constante sempre vai ser igual a zero. Tá? Beleza, vamos aceitar esse fato aqui. Vamos pegar um terceiro item aqui, que é o seguinte. Se f de x e g de x forem funções deriváveis, quer dizer, que se elas estiverem derivadas, e se o h de x for igual à soma das duas, f de x mais g de x, então a derivada de h que a gente vai chamar que é h', tá? É uma cacofonia, né? A derivada de f é f', a derivada de g é g', a derivada de h então é h', é o h com apóstrofe aqui na frente. É dada por, bom, h' de x vai ser igual a f' de x mais g' de x. Vale isso aqui. Certo? Que é essa expressão que está aqui.
Vou fazer agora com vocês, então, alguns exemplos sobre isso. Exemplo é fundamental para poder entender o conteúdo aqui. Sem exemplo, não tem jeito. Vamos pegar, por exemplo, aqui uma letra, um exemplo B, do tipo f de x igual a 3x à quarta potência. Você perceba que isso aqui tem a ver, no caso, com aquela parte, com o primeiro item que eu passei para vocês. Ou seja, aqui você não tem soma, não tem constante, né, somando, nem nada. Então, essa derivada aqui é o seguinte, ó. Eu vou pegar esse 4 aqui, vou multiplicar pelo 3, que vai dar 12. X o quê? Vai ficar 4 menos 1. Depois que você treinar, você pode pegar e fazer essa conta direto. Então, vai ficar 12, x elevado ao cubo. Certo? 12x ao cubo. Vamos pegar, por exemplo, agora o seguinte, uma letra B, similar a essa. Se tivesse um f de x aqui, igual, vamos colocar um 3x à quarta potência, mais 2. Percebam só que esse 2 aqui ele não está multiplicando nenhuma letra. O 3 está multiplicando aqui, no caso, x à quarta. Aí como é que eu calculo uma derivada nesse caso aqui? Mesma ideia. Pega o 4, multiplica pelo 3, que vai dar um 12. X ao cubo. Percebam só que o 2 que está sozinho aqui é uma constante, que não tem letra. Quando a constante não tiver letra, a derivada da constante é zero. Então, fica muito claro isso aqui, ó. Se o número acompanhar a letra, quando você for calcular a derivada, é só pegar esse 4 aqui e multiplicar pelo 3, que dá um 12. E subtrair uma unidade. A constante sozinha assim, a derivada é zero. Esse zero aqui ele pode ser suprimido. Se eu suprimir, vai dar então o quê? 12x ao cubo direto. Tá? Vamos pegar mais um caso aqui que é o seguinte. Se eu tivesse uma letra C assim, do tipo f de x, igual vamos colocar 4x à terceira, mais 2x mais 8. Nesse caso aqui, quem vai ser a derivada? Mesma técnica, ó. Lembra que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, é só calcular a derivada de cada uma separadamente. Então, a derivada aqui do 4x ao cubo dá 3 vezes 4, 12x ao quadrado. A derivada aqui do 2x é 2. Por quê? Perceba só que o x está acompanhando o 2. Se eu pegar e derivar o x aqui, o expoente dele é 1. Ó. 1 vezes 2 dá 2. Aí fica x elevado a 1 menos 1. Se quiser até destacar isso aqui, ó, fica 1 vezes x elevado a 1 menos 1. A derivada do 8, que é constante, é 0. Logo, esse x aqui fica x elevado a 0, que é 1. Vai sobrar só o 2. Ou seja, resumindo aqui, sempre que você tiver apenas o x elevado a 1, a derivada desse termo vai ser só o número que aparece na frente dele. Isso aqui é um 2, a derivada é 2, se aqui fosse um 3, a derivada seria 3, isso se o x estiver elevado a 1. A derivada da constante sozinha assim sempre é 0. Vamos pegar aqui uns exemplos um pouquinho mais complicados que os anteriores, mas assim, passíveis de serem entendidos, sem maiores problemas. Seria o exemplo da letra D. Vou colocar exemplo D aqui, quer ver? Exemplo D, se eu tivesse uma conta assim, f de x igual a 3 raiz de x mais 1 sobre 4 raiz cúbica de x. Não precisa se apavorar, não é porque tem uma raiz que alguém vai se apavorar aqui. O primeiro passo é o seguinte, é trabalhar com essa raiz como se ela fosse uma potência. Ela, na verdade, a raiz ela é uma potência, né? Onde o expoente é uma fração. Trocando em miúdos. Essa conta aqui ela pode ser ajustada da seguinte maneira. Ó, fica 3 vezes x elevado a meio. Por que meio? Lembra aquela propriedade? Raiz enésima de a elevado a m é a elevado a m sobre n. Né? Ou seja, o que é expoente passa a ser numerador, o que é índice aqui passa a ser denominador. No caso aqui fica implícito que o expoente aqui é 1 e como é raiz quadrada, o índice aqui é 2, então fica 1 meio. Mesmo caso que é 1 sobre 4, aí fica x o quê? O expoente aqui é 1 e aqui no caso é 3. Mas está aqui embaixo, né? Então, para você poder calcular a derivada, o primeiro passo é jogar essa expressão aqui para cima. Aqui tem técnica para isso. É só lembrar que eu posso fazer isso desde que eu troque o sinal do expoente, fique elevado a menos 1/3. Certo? Vamos lá. Logo, quem é que vai ser essa derivada aqui?
fica, ó, desce aqui, fica 3 vezes 1/2 vezes x elevado a 1/2 menos 1. Mais 1/4 aqui, vezes menos 1/3, porque eu desci o expoente. Aí fica x elevado a menos 1/3 menos 1. Certo? A gente desce o expoente e subtrai uma unidade. Desce o expoente e subtrai uma unidade. Aí eu vou organizar isso aqui agora. Vai ficar 3 meios. Se eu fizer meio menos 1, fica menos meio. Ó, mais com menos é menos, fica 1. 4 vezes 3 dá 12. Agora, menos 1/3 menos 1, você pode fazer direto. Ó, 3 vezes 1 dá 3, menos 1 menos 3 menos 4/3. Aí, organizando essa continha assim, a gente vai ter o seguinte, ó, já que o expoente é negativo, a gente pode pegar e passar ele para baixo, e o expoente fica sendo positivo. Fica x elevado a 1/2 aqui, menos 1 sobre 12, x elevado a 4/3. Eu posso voltar agora e colocar na forma de raiz, então, quer ver? Fica f' de x igual a 3 sobre 2 raiz de x, raiz quadrada de x, menos 1 sobre 12, o quê? Raiz cúbica de x à quarta. Vou fazer mais um exemplo ainda. O próximo exemplo aqui é o seguinte, se eu tivesse uma variação, alguma coisa assim, é o exemplo agora, letra E. Se eu tivesse uma função do tipo f de x igual a 3x à quarta mais 1/3 de x ao cubo menos raiz cúbica de x ao quadrado. Está misturando, tá vendo? Aqui está elevado a 4, aqui esse cara está embaixo, e aí? Não tem problema nenhum, é só calcular cada derivada em seu momento. E no final pegar e ajustar toda a continha. Então, primeiramente, prepara a conta aqui. Fica 3x à quarta mais 1/3. Ó, joga esse x ao cubo aqui para cima, ele fica negativo. Menos x, esse ao quadrado aqui fica então 2/3. Né? Porque o que é expoente vira numerador, o que é índice vira denominador. Tá? Calcula a derivada de cada pedaço aqui. Ó, 4 vezes 3 dá 12. X o quê? 4 menos 1, 3. Mais 1/3. Esse menos 3 passa para cá multiplicando. Aí fica x ó, elevado a menos 3 menos 1. Acaba subtraindo, vai dar menos 4, que a gente vai fazer na sequência. Aqui fica 2/3 de x o quê? 2/3 menos 1. A derivada é essa conta aqui. Agora só falta ajustar, porque ela está desajustada. Como é que ela vai ficar então? Vai ficar f' de x igual, a primeira parte está ok, tem que fazer nada. A segunda aqui, ó, esse menos 3 corta com 3, então vai ficar menos 1 aqui. Como está x a menos 3 menos 1, isso aqui vai dar menos 4. Jogando ele para baixo, fica x o quê? A quarta potência, porque menos 4 aqui em cima, quando eu trouxer para cá, ele fica negativo. Menos 2/3, aqui x igual 3 vezes 1 dá 3, né? Então fica 2. Menos 3 fica menos 1/3. Então vou ajustar isso aqui ainda. Dá 12x ao cubo, menos 1 sobre x à quarta, menos 2 sobre 3x ao cubo. E a derivada, então, termina aqui. Bom, o que eu queria fazer era isso com vocês. Tem uma apostila e tem atividade no portal para fazer também. Tá? Fica à disposição para tirar qualquer dúvida.